Hoje é síndrome do esgotamento. Você já está esgotada? Está esgotado? Principalmente para você que hoje vive a sua empresa. Vamos compartilhar hoje sobre a síndrome do esgotamento. É um assunto, para alguns é muito abordado, para outros são poucos. Eu tenho pouco conhecimento sobre o tratamento. Por quê? Atualmente eu não trabalho com terapia, não sou psicóloga, mas essa síndrome do esgotamento foi um processo que eu vivenciei. Então nada melhor do que você compartilhar aquilo que você vivenciou, como que você lidou, como que foi toda a sua trajetória, toda a sua situação. E se você chegou até aqui, já aproveita, se inscreva no canal, deixa teu comentário se você já passou por esse momento, né, de esgotamento, principalmente para você que está aí buscando a cada dia o empreendedorismo, porque muitas pessoas elas romantizam aquilo que não é romântico, aquilo que não é flores, não é rosas, e é muito difícil. Como que eu identifiquei essa minha síndrome do esgotamento? E eu quero compartilhar com você, que talvez você esteja passando por isso, já passou, não entendeu, está pedindo socorro, então pode ter certeza que eu sou resposta das suas orações. A síndrome do esgotamento, ela é conhecida como a síndrome do burnout. É como se fosse semelhante a uma depressão, mas é pela questão do excesso. A gente sabe que tudo aquilo que tem em excesso faz mal. O excesso do trabalho, tanto para quem é CLT, sempre está ali se acumulando de funções em excesso que não é para você cumprir, prazos e horários sempre extras, sempre a mais, sempre em excesso. Alguns funcionários saíram de férias e todo o departamento vai para você. Outros funcionários não fazem ali o seu devido papel e sobra para você, porque você é aquele funcionário que sempre diz sim para tudo, sempre está fazendo hora extra, está sempre ali disposto ou disposta a fazer tudo pela empresa que você nem sequer é dono, é apenas funcionário. Não significa que a partir do momento que a gente trabalha com alguém que a gente tem que fazer de qualquer jeito, mas tudo na vida a gente precisa saber impor limites. Por que a gente precisa impor limite? Porque é a nossa saúde mental, é a nossa saúde corporal. Desde os meus 14 anos eu busco muito o empreendedorismo. É algo que eu gosto, que eu aprendi a amar, mesmo depois de uma quebra empresarial, o qual eu passei em 2022. E cada vez que a gente busca empreender, são etapas que você precisa estudar, pensar em vendas, pensar em resolver tudo, administração, rede social, vendas, clientes, marketing, vídeo, divulgação, banner. E tem hora que tudo isso é muito estressante. Tem dia que você usa o seu dia inteiro, o seu mês inteiro para aquela estratégia, que acontece, dá tudo errado. Você coloca a sua expectativa em algo que você não tem certeza se vai dar certo, mas você tem ali a convicção e você coloca a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro em algo que você não tem certeza que vai dar certo. Você tenta, você pesquisa, estuda, é curso, é imersão, é palestra, e quando você vai ver, poxa, eu não tive resultado nenhum. Então, para quem hoje tem a sua empresa, né, para quem está aí buscando ter o seu empreendedorismo, a sua loja, independente do que for, é um estresse. Por mais que você ame, por mais que você goste, acaba sendo um estresse. As pessoas falam que não, que é tudo tranquilo, que é super sossegado, mas não é essa a realidade. Para quem vive realmente empreendendo, por mais que você ame, por mais que você é apaixonado, por mais que você já quebrou mais de uma vez, quando você quer aquilo e sabendo buscar depois de ter uma quebra empresarial, tem hora que é cansativo. E em 2024 aconteceu isso comigo. Alguns sinais semelhantes, por exemplo, eu comecei a ficar muito irritada, totalmente desmotivada. Eu sentia um sono excessivo, era uma falta de energia que eu não cabia dentro de mim. Eu não tinha ânimo para levantar da cama, eu não tinha ânimo para fazer nada. Porque parece que quanto mais eu fazia, mais eu buscava, mais curso, mais estudo, parecia que
eu só estava perdendo o meu tempo. Então, a partir disso, quando eu tive uma primeira sessão, depois de anos de terapia, né, que fazia muito tempo que eu não passava com psicóloga, terapia, e aí eu descrevendo a minha situação atual, essa profissional falou assim, você tá com a síndrome do esgotamento. E eu fui entender, aí eu comecei a identificar que realmente eu estava com aquilo, não precisei tomar nenhum medicamento, mas o que eu entendi, assim que ela falou pra mim, que eu tava buscando ali algo em excesso, que eu precisava parar pra me organizar no que eu realmente quero, o que eu queria naquele momento, se o que eu estava conectada de fato era para ser feito aquilo. Então, através disso, eu comecei a entender, comecei a buscar mais ajuda, comecei a entender qual era o meu lado, né? Hoje eu tenho um lado dominante, né? Para quem já conhece sobre o DISC, né? Tem o perfil dominante, tem o perfil influente. Então, para você se quiser saber mais, você pode colocar sobre o seu perfil. Que tipo de perfil você tem hoje? Que tipo de posicionamento você tem hoje? E através disso, abriu assim, instalou minha mente. Eu comecei a entender que eu podia reverter aquela situação, mas que dependia só de mim. Continuar com aquilo e aquilo me detonar dia após dia, me consumir, ou se eu dava a volta por cima e falava, não, eu estava invertendo os papéis, eu estava colocando os negócios acima de tudo, depois eu colocava a família, depois eu colocava os negócios. Então, através disso, começou a ter uma disputa em cada pilar da minha vida. Então, foi onde eu comecei a colocar cada situação no seu devido lugar. Então, eu decidi que aquela situação, aquele esgotamento, não ia mais fazer parte da minha vida. Comecei a estudar, comecei a entender o porquê que eu estava passando por aquilo. Tive que fazer uma descrição, uma rascunha da onde eu estava, aonde eu queria chegar, quais seriam os planos de ação, em que eu poderia mudar para, ao invés de ficar esgotada, eu ficar realizada, sem me esgotar, sem sentir os sintomas que é a síndrome do esgotamento para quem tem a sua empresa. Eu vou compartilhar com você aqui 10 situações que são sinais semelhantes à depressão e são os sinais do esgotamento. Alguns eu tive e outros não. Então são 10. Logicamente, o número 10 vai ficar por último. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Compartilha se você identificou que a sua amiga, que a sua vizinha, que o seu pai, que a sua mãe está passando por essa síndrome de esgotamento e talvez ele nem sabe. Talvez ela não saiba, talvez alguém da sua igreja não saiba que está passando por isso e está enfrentando sozinho. Porque tem muitas coisas que a gente passa, mas a gente nunca imagina que tem outra pessoa do lado passando. Às vezes a gente pensa que a pessoa está num dia cansado, mas não. E lembrando também que a síndrome do esgotamento não significa que a pessoa vai estar o tempo todo se escondendo, que a pessoa vai estar o tempo todo cabisbaixa. Porque às vezes a gente quer colocar uma máscara, quer colocar um sorriso, uma maquiagem, dizer que está tudo bem. Sendo que na verdade por dentro você está assim, eu estou sufocada, eu estou mal, eu não estou bem. Então eu quero compartilhar com você, eu deixei tudo anotado para não esquecer. E lembrando que a síndrome do esgotamento é tudo aquilo em excesso. Se você empreende sozinha e acumula tudo, é excesso e logo vem o esgotamento, não adianta. Para quem trabalha como CLT, principalmente, um dos exemplos é corpo de bombeiro, médico. Essas pessoas, essas profissões, elas estão ali o tempo todo em alerta. Estão o tempo todo ali enfrentando doenças na vida de outras pessoas. Imagina quantas pessoas já morreram na mão de médicos em um incêndio. E muitos médicos e muitos bombeiros não conseguiram reanimar. Imagina como a mente desses profissionais, como é que fica. Nossa, eu estudei, eu pratiquei, eu fiz todos os cursos e eu não consegui salvar aquela vida. Eu não consegui fazer com que aquela pessoa se sentisse bem. Eu não consegui tirar aquela pessoa do incêndio. Eu não consegui recuperar a vida daquela pessoa. Então isso traz um esgotamento, porque o tempo todo essas profissões principalmente enfrentam situações que tá ali, é a vida de alguém que tá nas suas mãos.
É o tempo todo chegando gente doente, é o tempo todo recebendo ligações de incêndio. Imagina você enfrentar aquela situação por dias, noites, horas, anos. E cada vez mais você fala assim, nossa, eu tô esgotado. Porque você vê cenas que muitas das vezes na televisão a gente não sabe de todas as informações. Então eu quero deixar aqui com vocês os 9 sintomas. E por último, o 10º, que é algo que eu me identifiquei muito e aconteceu comigo. Então fica até o final. Os 9 sintomas da síndrome do esgotamento. Cansaço intenso. Aquele cansaço, você pode ter acordado 10 horas. Você pode não ter feito muita coisa naquele dia, mas você está cansado. Se você vai na rua, está cansado. Se você faz um pouco de serviço, está cansado. Se você já acordou, já acorda cansado. É um cansaço inexplicável. É como se o tempo todo o seu corpo estivesse assim, vai deitar, descansa, não precisa de tudo isso. Então, se você já se identificou com essa questão, já fica atenta com o seu corpo, porque o nosso corpo ele dá muitos sinais, né? Vamos lá. Segundo, queda na produtividade. Lembrando que produtividade não é excesso. Nossa, hoje eu fiz mais de 10 coisas, foi super produtivo. Não. Produtividade é tudo aquilo que você planeja e consegue concluir. Porque às vezes você acha que eu sou produtivo porque eu fiz muita coisa. Só que você não fez tudo por completo, deixou algumas coisas pela metade, começou, mas não terminou. Então, excesso não significa que você teve um dia produtivo. Dificuldade em concentração é a terceira. Sabe quando muitas das vezes você tá ali e perde a concentração no que você ia falar? Você abre a geladeira e esquece o que você ia pegar na geladeira. Você pegou o celular para mandar mensagem para tal pessoa e pensa, mas por que eu peguei o celular mesmo? Para quem que eu ia mandar esse e-mail? Para quem que eu tenho que mandar essa venda? Então você perde muita concentração. Qualquer coisa vem para te distrair. Quarto, é o pior. Mudança de humor. Gente, nossa, eu super me identifico com isso. A mudança de humor, e pensa uma pessoa insuportável na mudança de humor, sou eu. A mudança de humor eu acho que é uma das piores, porque vem aí muito a questão da bipolaridade. Você até tá bem, mas de repente você fechou a cara. De repente você tá ali estressado, cansado. Então o humor comigo mexeu muito. Nossa, a questão do humor. E cada ambiente, meu humor era diferente. Então isso é muito ruim. Tá se identificando? Não esquece de anotar nos comentários qual que você se identifica e vamos acabar com essa síndrome do esgotamento. Lembrando que tudo é possível, só depende da sua decisão e do seu posicionamento. Quinto, perda de motivação. Você fica totalmente desmotivado. Você não quer vender, você não quer conquistar novos clientes, não quer postar, não quer fazer vídeo, não tá afim de sair de casa para ir para o seu escritório, para o seu trabalho. Então motivação zero. Zero mesmo, até para pagar a conta que você tem que pegar o seu salário, você tá desmotivado. Até no dia do seu aniversário, que é para você estar alegre, estar bem, você tá desmotivado. Sexto, irritabilidade, outra coisa que aconteceu muito comigo. Nossa, me irritava com tudo, sem paciência, mudança de humor. Nossa, foi terrível, mas eu sobrevivi. Sétimo, falta de energia, que é o cansaço intenso, né? Você fica sem energia, sem vontade para nada, até para você fazer uma comida que é para você se arrumar, você fazer alguma coisa diferente, falta energia. Falta aquele ânimo, aquele gás para ufa, hoje eu acordei, não, tu fica assim, mais um dia. Então, vem aí a falta de energia. Humor deprimido é o oitavo, que junta a questão da mudança de humor, muita irritação, estresse, angústia, tristeza, e você muitas das vezes não consegue entender. Você tá tentando buscar, tá tentando fazer, mas nada acontece, nada flui. Principalmente para quem já está empreendendo há muito tempo ou para quem decidiu empreender recentemente. Então isso acontece com muita frequência, mas é um assunto muito pouco falado.
Algumas pessoas veem que é frescura, tem pessoas que estão afastadas há anos porque não conseguiu voltar para a situação, não conseguiu sair desses problemas, dessas questões, porque é muito mental, é um cansaço que você não consegue explicar. Muitas das vezes eu não entendi, eu ficava me perguntando, mas eu não sou assim, eu não sou essa pessoa, mas tudo atraía, tudo fazia questão de me derrubar dia após dia. Tinha dia que eu falava, o que é que está acontecendo comigo? Eu não entendia, mas Deus mandou uma outra pessoa maravilhosa para me alertar sobre isso. E eu consegui passar por cima dessa situação. E eu creio que se você passou ou está passando por isso, você vai sair vitoriosa. Você vai vencer isso daí. E lembre-se, quando você ser recuperada dessa situação, não volte a fazer as mesmas coisas, porque pode vir muito pior. É a sua vida, é a sua saúde, é o seu tempo. E tudo isso é único. Nono, sensação de esgotamento. Você está esgotada. Chega dessa situação. Está cansada disso, não aguenta mais. E o 10º, vou compartilhar aqui o que aconteceu comigo. Eu tive ali excesso de sono. Eu tive um excesso de sentir um sono extremo. Não tinha vontade de acordar cedo. Eu lembro que antes o meu celular despertava e eu tinha vontade já de levantar, de fazer as coisas. Mas com o tempo e com essa situação, eu percebi que eu ouvia meu celular despertando, tinha tarefas para fazer, banner para entregar, fazer consultoria, fazer atendimentos que eu fazia naquele momento. E eu estava sempre esgotada, cansada, um sono que não cabia dentro de mim. Eu falei, nossa, mas que sono é esse? Tinha dia que eu dormia cedo, mas não conseguia acordar cedo, não conseguia acompanhar aquela rotina, porque já estava tudo aqui, ó, cansado, pesado e estressado. E o meu corpo começou a reagir através de coceira. O meu braço, a minha perna, tinha algumas regiões que criavam umas feridinhas. E eu percebi, eu falei, nossa, isso aqui não é normal. E eu compartilhei, né, com essa terapeuta, eu falei, eu tô sentindo isso. E aí foi quando eu comecei a identificar, falei, nossa, tudo faz sentido. O meu corpo estava ali, ó, tá acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Só que eu não entendia. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eu tinha certeza que tinha algo de muito errado. Porque quando eu percebi que o meu corpo estava reagindo de uma forma esquisita, estranha, eu falei, eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa, eu não sinto esse cansaço todo. Eu não tenho essa situação toda. E aí foi quando a minha ficha caiu, eu entendi a coceira, o sono, a mudança de humor, falta de motivação. E aí a minha ficha caiu. Eu falei, opa, eu preciso fazer uma coisa, preciso decidir. Então eu decidi me reerguer. Fui buscar mais sobre o meu comportamento. Porque o excesso de tudo, ele vai fazer mal. E a falta de algumas coisas também vai fazer muito mal. É igual uma comida. Se você vai comer aquela comida muito salgada, tem um excesso de sal, é horrível. Por mais que a comida esteja boa, o excesso de sal faz mal. Mas se você também vai comer aquela comida e aquela comida está sem sal, é horrível também. Você fica assim, nossa, tá com uma cara tão bonita, mas falta sal. Mas se você come a comida com sal na medida certa, pode ter certeza que você vai conseguir comer aquela comida do início ao fim. Mas lembrando que essa comparação que eu fiz é pra gente entender que o excesso do eu empreendedorismo faz mal. O excesso de você trabalhar demais para outra empresa faz muito mal. Porque se o seu horário é das 9 às 18, faz o seu horário das 9 às 18. Vai ter momentos que vai precisar sim de uma hora extra, vai ter momento que você vai ter que pegar o serviço de um outro funcionário. Mas quando vira rotina, hábito e excesso, vai fazer muito mal. Então se você se identificou com esses 9 sintomas, com a situação do seu esgotamento, não deixe de procurar ajuda. Tem terapeutas, psicólogos, especialmente para você
tratar do início ao fim, porque cada caso é diferente. Cada mente, cada corpo, organismo reage de forma diferente. O que eu compartilhei foi o que eu vivenciei. Não foi fácil, porque demorou muito para mim entender o que eu estava passando. Não procurei ajuda na época e aquilo para mim fez muito mal. Fez muito mal justamente pelo fato de que eu não estava conseguindo entender a situação, não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo fazer os meus serviços. E aí eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso que alguém me fale o que está acontecendo, porque eu não entendi, nunca tinha ouvido falar sobre essa síndrome de esgotamento, por mais que se você procurar hoje no YouTube, em outras plataformas, é um assunto que já tem anos as pessoas falando, mas eu nunca tinha me conectado com esse assunto, até eu passar por isso e comecei a pesquisar e comecei a identificar. Então sempre quando eu percebo que eu estou em alguma situação em excesso ou faltando, eu já penso assim, eu tenho que ser o sal na comida, a medida certinha. Então se você está passando por isso, não deixe de se cuidar. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, divulga esse vídeo, divulga um amigo, uma amiga sua que faz reprogramação emocional, terapeuta, mentoria, porque isso faz uma total diferença nas nossas vidas e a gente precisa cada vez mais se conectar para a gente estar bem para outras pessoas, tá? Então eu declaro que você seja curada de todo pensamento maligno, todo pensamento mal, todo esgotamento. E que independente do seu sonho de ser empreendedora, de conquistar os seus sonhos, seus objetivos, eles venham ser realizados. E por mais que você ainda tenha receio de empreender, uma hora dá certo, mas você precisa saber se posicionar. E tudo na medida certa faz muito bem. Então eu declaro e profetizo que você sonhe grande. Eu declaro que toda a paz, que toda a prosperidade, ela vai estar na tua vida pessoal, na tua família e nos teus negócios. E que a paz do Senhor Jesus, ela esteja na tua vida. Amém.